Muito bem, porque é que as escolas precisam de mudar? E como é que elas podem mudar? E o que é que dificulta a mudança? Tanta coisa já se escreveu sobre isso. Esse assunto é objeto de estudo em muitos mestrados, muitos doutoramentos, mas tudo continua igual. Porque é que a escola precisa de mudar? Há várias perguntas que os professores precisam de fazer a si mesmos para compreender a necessidade de mudar. Eles podem perguntar, por exemplo, como é que se aprende? Dando aula, não se ensina. E esta é uma afirmação que eu faço desde há 50 anos, porque eu percebi que não ensinava. Eu planificava as minhas aulas ao pormenor. Construía materiais fantásticos. Fazia uma planificação ligada a uma motivação intensa. E todos os anos havia alunos que não aprendiam. Eu me perguntava porque é que eu dou aula tão bem dada e há alunos que não aprendem. É muito simples a explicação. E é uma explicação que a maioria dos professores não conhece. Porque, infelizmente, a formação de professores é miserável. A formação de professores é a reprodução do modelo da escola da modernidade do século XIX. Mesmo quando o professor da universidade diz ao aluno que vai ser professor, que ele deve centrar a aprendizagem no aluno, esse professor está a dar aula centrada no professor. Então, ou é esquizofrénico ou há falta de ética no meio disto. Não é? Então, se o professor perguntar como é que se aprende, ele vai ter necessidade de estudar as teorias da aprendizagem, por exemplo, porque não há nenhuma prática sem teoria. Se o professor fizer a pergunta, como é que eu sei que aprendi? Ele vai compreender que um teste não avalia nada. Absolutamente nada. Eu sei que isto pode ser uma afirmação gratuita, até que os pais possam pensar, ele está delirando. Não. É verdade. Aquilo que se faz nas escolas não é avaliação. Há um vídeo na internet que se chama Quando Sinto que Já Sei. E eu vi essa situação que deu origem ao filme, ao nome do filme. O realizador perguntou a uma jovem se naquela escola não havia avaliação. E ela disse, avaliação há, não há é prova, teste, porque não avalia nada. Não é? Eu, como não avalia nada? Como é que é a avaliação? E ela respondeu, olha, quando eu sinto uma necessidade, um desejo, tenho um sonho, tenho um problema para resolver, eu converso com a minha tutora e fazemos um projeto de pesquisa. Ela me ensinou a saber selecionar a informação, a analisar a informação, a criticar a informação, a comparar diferentes informações para perceber se é fake news. Ela me ensinou a sintetizar essa informação. E eu passo da informação para o conhecimento. Isto tudo explicado por uma jovem de 12 anos. Coisa que a maioria dos professores não sabe. E confunde avaliação com classificação e dar nota. Aí o realizador perguntou, e então? Ela, então, quando eu sinto que já sei, eu partilho com os outros aquilo que eu sei. O que é que ela quis dizer? Quando eu sinto que já sei, eu vou partilhar. Porque avaliar-se é saber que se sabe, é apresentar uma evidência de aprendizagem. Num portfólio digital, por exemplo. Não é competir contra o outro num teste, para tirar mais uma décima e o outro não entrar na universidade. Essa criança tinha consciência perfeita de que um teste não valia nada. Para além de que, se nós considerarmos que aquilo que está na lei de bases do sistema educativo e na lei de diretrizes e bases brasileira, é que a avaliação deve ser formativa, contínua e sistemática. É isto que está escrito na lei. Um teste, uma prova, não é formativo. Ela exclui. Não é contínuo. É periódico.
E não é sistemático porque incide numa parcela de matéria ou numa área específica. Então, significa que quando o professor pergunta como é que eu sei que aprendi, como é que o aluno sabe que aprendeu, ele toma consciência de que aquilo que está a fazer não serve para nada. Aplicar teste é perder tempo. E, enfim, prejudicar terceiros. Mas porquê é que a escola tem de mudar? Porque aquela que existe, ela não dá resposta. Olhai, quantos centros de explicações, centros de estudo, quantos explicadores para aí existem, quantos alunos abandonam os estudos, quantos alunos reprovam, quantos alunos têm que ir para classes de reforço, quantos alunos precisam de apoios, de ritalinas, quantos alunos, enfim, quantos professores adoecem. Então a escola precisa de mudar, mas já precisa há muito tempo. Porquê é que não muda? Porque aquilo que se passa nas escolas não tem fundamento científico. Eu pergunto, porquê é que há aula? Ninguém sabe. Porquê é que há turma? Ninguém sabe. Porquê é que uma aula tem 50 minutos? Ninguém sabe. Este modelo, ele é hierárquico, ele é autoritário, ele é corrupto. Intelectual e moralmente corrupto. Eu vou dar um exemplo, para que não fiquem na dúvida. Quando um professor aplica uma prova, ele fica na sala. Porquê? Porque os professores supõem, ou pressupõem, que os alunos são desonestos. Se puderem ir colar ou copiar, eles vão copiar. Então o professor fica na sala e calado, mas o não verbal fala mais alto. Ele está ali a transmitir valores. O valor da desconfiança, da mentira, da falsidade, da corrupção. Para além de não avaliar absolutamente nada, a não ser a capacidade de reter informação na memória de curto prazo, de evitar uma folha esquecer, porque se aplicar o mesmo teste passado um mês já não sabem aquilo que puseram no teste anterior. Para além disso, essa situação de sala de aula e de teste é altamente deseducativa. É. Porque a aprendizagem é antropofágica. Nós não aprendemos o que o professor diz, nós aprendemos o professor. Aquilo que ele é. E o que ele é, valores. Se ele acredita que o outro é desonesto, ele está a transmitir o valor da desonestidade. O jogo. Porque é que a escola tem de mudar? Porque já há mais de 100 anos deveria ter mudado. Nós temos na história da educação 3 períodos distintos, teoricamente falando. Temos o paradigma da instrução, que é aquele em que o professor é o centro, a aula, a turma, para mim vai para ali, para mim vai para lá. Temos o paradigma da aprendizagem, que diz que o centro deve ser o aluno e não o professor. Mas as escolas continuam com o centro no professor. E mesmo quando eu escuto falar de aprendizagens ativas, isso é tudo uma treta. Numa sala de aula não há aprendizagens ativas. Metodologias ativas em sala de aula é impossível. Em sala de aula não há metodologias ativas. Ensino híbrido não é ensino híbrido, é aprendizagem misturada, blended learning. Quando me falam de educação integral, ela não é integral, ela apenas atende à cognição. Na escola tradicional é disso que se trata. Onde é que está a emoção, o afeto, a ética, a estética? Onde é que está? Na sala de aula é impossível. Mas, quando as escolas ainda nem sequer conseguem centrar no aluno, porque mesmo as escolas montessorianas, elas têm aula, têm tudo. Têm os materiais Montessori, mas têm aula. As escolas Waldorf têm aula, têm turma, apesar de ter aritmia e tudo mais, que é excelente. É quando, no século XXI, ainda está centrado no professor, as escolas ainda nem conseguiram centrar no aluno, nós estamos no 4.0. Estamos no paradigma da comunicação, em que o centro já nem é o aluno. O centro é a relação. O centro é o sujeito da aprendizagem no contexto da comunidade. Estamos nesta situação. 3 instituições não mudaram nos últimos 100 anos.
Uma delas foi a educação. A escola, melhor falando. Porque é que a escola tem de mudar? Porque se não mudar, vai ser extinta. Hoje, o acesso à informação está aí em múltiplos lugares. Os alunos começam a reagir, fala-se do sofrimento psíquico dos alunos, fala-se das dificuldades que os professores confrontam, mas não percebem. Não percebem que esse modelo é autoritário, não admite negociação disciplinar, este modelo é corrupto, porque as pessoas sabem que não tem de ser assim e continuam a fazer o mesmo. Então, quando o professor decide mudar, porque percebe que dando aula não ensina, ele toma uma decisão ética. É disso que se trata. Uma decisão ética. Porque quem sabe que dando aula não ensina e continua dando aula, não merece o nome de professor. Eu sei que posso estar a exigir muito das pessoas, mas exigi isso de mim. Mas quando o professor não muda, é porque há muitos obstáculos. E o primeiro obstáculo sou eu. A minha cultura profissional. Eu sou o obstáculo. O outro é o obstáculo. Porque quando o professor muda, ele compreende que está imbuído de uma cultura profissional em que o maior aliado dele é o outro professor. E o maior inimigo dele é o outro professor. É terrível. Quando muda, a família pensa que a escola tem que ser como foi. A sociedade acha, é o achismo, de que a escola tem que ser assim. Que não há outra maneira de fazer escola. Quando o professor muda, ele percebe que a formação de professores não lhe deu absolutamente nada para modificar a situação em que vive. Quando o professor muda, percebe que há aquilo que Darcy Ribeiro chamou de áulico. São pessoas que, como eu, fizeram os seus cursos de ciências da educação, fizeram mestrados, doutoramentos, sabem que não deve haver esta escola, mas continuam a patrocinar essa escola. Bom, se nós pensarmos tudo isso, perguntamos, mas como é que se pode ultrapassar os obstáculos e a escola mudar? É simples. É preciso aplicar os 4 pilares da educação da Unesco, de Jacques Delors, mas ao contexto da escola do professor. Ou seja, o professor tem que perguntar: o que é que eu preciso saber? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso ser? E com quem é que eu posso aprender? Mas depois tem que também ter mais 3 pilares, para além desses 4, que se aplicam aos alunos também. Tem que aprender a desobedecer. Porque o problema não é a desobediência civil, o problema é a obediência civil. Quando o professor se conforma, reproduz, ele é coautor da infelicidade de gerações sobre gerações. Depois precisa de aprender a reaprender. E precisa de aprender a desaparecer para não criar dependência no outro. Já agora, um pequeno episódio. Eu aprendi que deveria aprender a aprender com uma criança. Quando ela levanta o braço, eu vou junto dela e lhe pergunto se ela tem alguma dificuldade, se ela quer tirar alguma dúvida. E ela me diz: olha, professor, eu estou a estudar os seres vivos. Ele e a Manuela também, mas eu estou a aprender o que são os seres vivos animais. Ela está a aprender os seres vivos vegetais. Sim, então. E então, professor? Diz aqui no livro que o ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz-se e morre. Eu, pois, fiquei feliz. Ele tinha aprendido, eu não tinha ensinado. Que maravilha. Aí eu perguntei: mas porquê é que levantaste o braço então? É que eu não concordo com isto, sim. Valha-me Deus. Eu que andei vários anos a ensinar que o ser vivo é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre, e vem um fedelho dizer que não concorda com isso. Tá bom, ok, respirei fundo. E lhe perguntei: porquê é que não concordas?
Aí ele disse, olha, professor, pensa um pouco. Pensa um pouco. Eu disse, tá bom. Nunca me esqueci. Isto foi há 44 anos. E nunca mais me esqueci disso. Como aquele jovem me ensinou que eu deveria aprender todos os dias com eles e com outros. Aí ele diz aqui no livro que uma pedra é um ser não vivo. Ainda hoje, nos livros didáticos, isso está escrito. O ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz e morre. E eu, quando dava aula, eu punha lá no quadro a data, ser vivo é o que nasce, cresce, reproduz e morre. E depois mostrava uma fotografiazinha do nascimento de um cachorro, um ninho com os ovinhos, e começava a falar. Eu enchi-me de paciência e perguntei, e então, professor? Eu não concordo que a pedra é um ser não vivo. Eu disse, mas porquê? Olha, professor, pensa um pouco. Ele disse 3 vezes isto. Pensa um pouco. Dentro do meu relógio tem um cristalzinho de quartzo na bateria que faz o relógio andar. Sim. O cristal de quartzo nasceu, não nasceu? Pois, no princípio do mundo. Ok. Pois fica sabendo que eu fui ao Museu da Mineralogia e vi um cristal de quartzo já mais crescidinho com cristais a sair de dentro. Então, a pedra, o cristal de quartzo, nasceu, cresceu e reproduziu-se. É verdade. E quando o relógio parar é porque ele morreu. Então a pedra é um ser vivo. Eu, meu Deus, tá bom. Então diz-me lá o que é que tu queres saber. Queres saber o que é um ser vivo? Eu disse, eu posso aprender contigo. É esta humildade que é preciso ter. Perceber que se pode aprender ou reaprender, desaprendendo aquilo que nos meteram na cabeça. E fui aprender com ele, e hoje eu sei que um ser vivo não é isso. Um ser vivo, biologicamente falando, porque há várias dimensões, é um ser que tem capacidade trófica, de transformar o alimento em energia, porque nós somos energia. A pedra não tem essa capacidade, logo é um ser não vivo. Reconceptualizei tudo com ele. Aí vem a mocinha, a Manuela, professor, eu também estou aqui com uma dúvida. O quê? Eu estou a estudar os seres vivos vegetais. Eu fui ao laboratório e fui ver o ciclo do bicho da seda. Eles tinham lá o bicho da seda. E vi no protocolo que quando o bicho nascia, a amoreira ficava cheia de folhas. E que nós íamos pegar folhas da amoreira para dar de comer aos bichinhos. E durante 5 meses eles cresciam, engordavam, ficavam grandes, depois transformavam-se em bombiques, faziam a cópula, reproduziam-se, criavam o casulo e morriam. Olha, professor, diziam lá no protocolo, quando eles morriam, a árvore ficava sem folhas. A natureza é linda, não é, professor? É equilibradíssima, uma grande lição. Então diz-me lá, professor, diz aqui no livro que as árvores respiram pelas folhas. A amoreira vai asfixiar quando não tem folhas? Eu, pois é. Ela, então por onde é que respiram as árvores quando não têm folhas? Eu perguntei, por onde será? E ela, como é que eu posso aprender? Faz um projeto, faz pesquisa. Eu vou contigo. E eu descobri por onde as árvores respiram. Ou seja, durante estes 50 anos, eu aprendi muito com as situações que os meus alunos provocavam. Numa escola completamente diferente daquela que está aí, infelizmente. Open Learning School. Aprender fazendo.